Pronto. Pronto, estamos no ar. Pronto, pronto, pronto. Vai aí. Estamos no ar. Live no ar, live no ar. Avisa aí. Live. Olha aí, pronto, já está sendo informado aí. Bora, bora o grupo estudar, bora trabalhar. Bora. Oi Samuel, bora trabalhar, meu povo, bora trabalhar que Deus ajuda, bora trabalhar. Bora. Live no ar. Aula. Aula. E aí, meu amigo Samuel, avisa o povo aí, avisa que a gente chegou, certo? Avisa lá que eu vou chegar mais tarde, olha, avisa aí, demorou, mas foi. A conexão tava ruim, avisa aí. Oi Rafa, oi Rafaela, tudo bem? Boa noite, boa noite. Oi Ana. Oi Yankee, tudo bem, meu irmão? Como vai? Né? Vamos que vamos, né? Bora trabalhar? Lidiane, tudo bem? Oi Andressa, certo? Ok? Vamos trabalhar? Começou já! Começou! E vai rolar a festa, vai rolar. O povo do gueto mandou avisar que vai rolar a festa, vai rolar. O povo do gueto mandou avisar, né? Vai rolar essa festa, essa live vai rolar. Bora, vamos? Bora, chegando. Oi Tiziane. Olá Flaviane, como vai? Tudo bem? Bora? Bora trabalhar? Vamos trabalhar? Vamos? Boa noite, Aline. Boa noite, Tiziane. Bora, meu povo, vamos? Vamos, todos. Tá faltando muita gente ainda, bora. Senão a gente perde muito tempo. Bora? Oi, Wesley. Bem diferente. Tudo bem, meu irmão? Bora trabalhar? Bora? Cadê o restante do povo? Cadê o povo? Cuida, povo. Cuida, meu povo. Então vamos começar. Aqui o povo tá com... Vamos cuidar, vamos dar aula que o povo vai chegando. Se a pancada vier, o povo percebe, né? Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro assim, boa noite a todos. Um beijo no coração de todos. Aquele discurso de sempre, que Deus, na sua misericórdia, lá olhe pela gente. Continue olhando pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos e por nós mesmos, né? Para cada um de vocês, que Deus, que é o maior, que é o supremo, que é o misericordioso, olhe por todos nós e tenha piedade e tenha misericórdia de todos nós, principalmente nesse momento mais crítico da pandemia que a gente vive. Tenham muito cuidado, tá? É o meu maior desejo que ele proteja todos nós e vai proteger a mim, a cada um de vocês, tá bom? O coração aqui é grande e a gente espera que o coração de Deus misericordioso seja maior ainda, né? Nesse momento mais delicado da pandemia, e que vocês tenham muito juízo, né? Nessa questão aí, na proteção à família e nessa questão do isolamento social, na responsabilidade que vocês têm, que nós temos, né? Nesse momento mais crítico, em que as coisas parecem que andam exponencialmente, né? Lembrando um pouquinho da matemática financeira. Bom, a gente vai partir diretamente para o que a gente estava falando, tá? Eu não vou perder muito tempo hoje não, vamos trabalhar bastante, temos ainda que falar algumas coisas sobre rematrícula e sobre prova, tá certo? Então já vou definir hoje como vai ser a avaliação de vocês, já vou definir a questão do conteúdo, falta uma parte do conteúdo, quer dizer, tem essa, vamos entrar na área de pessoas, né? Gestão de processos, junto um pouquinho com ERP, que é BPM, Business Process Management, né? E aí depois a gente junta com gestão de pessoas e faz a tríade que vai assegurar um gerenciamento de serviço, beleza, perfeito. Vai juntar pessoas com processos, com a integração com modelos de gestão diferenciados. É isso?
Amém, Flaviane, também. Amém. Que Deus realmente tenha compaixão do povo dele, que somos nós. Nós somos o povo de Deus, né? E quanto mais a gente faz o bem, mais a gente se aproxima dele. É isso que eu acredito, certo? Então vamos trabalhar? Vamos trabalhar, certo? Vamos começar a trabalhar. Quem vier, que venha, quem vier, quem viver verá, né? Então assim, a gente estava falando de um modelo, né, de ERP, de aplicações integradas, em que a gente juntava vários conceitos. A gente juntava um conceito de ERP, que significa Enterprise Resource Planning, aplicações integradas empresariais, com um conceito de CRM, que é um conceito de gestão de fornecedores e de clientes, e aí a gente mistura tudo isso naquele conceito que a gente parou lá naquele slide de Business Process Management, ou BPM, certo? Ou BPM. Só um minutinho, tá, pessoal? Oi, pessoal, voltei, certo? Voltei. Só um minutinho, tá bom? Vamos passar aqui, vamos voltar. Então, a gente estava falando, né, nas aplicações integradas empresariais, no ERP, no CRM, né? Oi, pessoal, só um instante. Tá caindo demais a live. Vamos tentar ver aqui se dá certo, tá bom? Vamos continuar aqui, então. Então a gente estava tentando, pessoal. Se todos estiverem me ouvindo, por favor, coloquem os coraçõezinhos aí, que eu não sei se estão me ouvindo, certo? Estão me ouvindo, por favor? Estão me ouvindo, por favor? Tá ok aí a live para vocês? Por favor, só para eu saber. Tô aqui no WhatsApp. Obrigado. Pronto, então vamos voltar aqui, porque tá indo e voltando. Infelizmente hoje não tá muito legal não, mas tudo bem, vai dar certo. Então a gente tinha falado um pouquinho do Business Process Management, o BPM, né? Que compunha aquela gestão de processos que a gente estava falando naqueles slides anteriores, daquele material anterior. Então o BPM, ele se integra, o Business Process Management é uma espécie de catálogo de processos, de melhores processos de todas as empresas. Então esse catálogo de BPM, né, que a gente chama catálogo, mas na verdade são práticas de grandes empresas que foram padronizadas. Esse BPM ele se integra ao que a gente chama de ERP, que é o Enterprise Resource Planning, certo? Ou como queiram, traduzindo do inglês para o português, planejamento de recursos da empresa. Enterprise Resource Planning, planejamento de recursos da empresa. Junta com o CRM, junta com todas as estruturas e modelos de gestão da empresa, certo? E aí a gente tinha falado um pouquinho da visão tradicional de sistemas, isso é a aula passada, onde a gente tinha segmentações, né? Onde a gente tinha segmentações do processo de fabricação e processos de negócios linkados num sistema de informação, ou seja, a gente tinha um sistema de informação que era composto pelo processo fabril e os processos de negócios que envolviam o processo fabril, tudo isso num software, num modelo de gestão que era incorporado no software solto. Então eu tinha um software para fabricação, eu tinha um software específico para contabilidade, que tinha um software de contabilidade aqui, um sistema de contabilidade, tinha processos que ligavam a execução da contabilidade em si, né, a esse sistema, ou seja, existiam processos de negócios que ligavam um software isolado à contabilidade. Existia um outro processo que ligava a parte de finanças, né, ao sistema de finanças, ou seja, processos de negócios linkando um sistema de finanças com um sistema de informações de finanças, né? Existia o marketing e vendas separado lá com seus processos internos, que era gerenciado por um sistema de informação de marketing e vendas. Existia recursos humanos, que era linkado por processos de negócio, formando um sistema de informação de recursos humanos. Então, cada caixinha da empresa, fabricação,
contabilidade, finanças, marketing e vendas, recursos humanos, era linkada por processos, e esses processos comunicavam esses setores a sistemas isolados de gestão. Eu tinha um sistema da fábrica, um sistema de contabilidade, um sistema de finanças, um sistema de marketing e um sistema de recursos humanos. Todos isolados, certo? Todos isolados, né? Não tendo base de dados única. Eu tinha uma base de dados de recursos humanos, uma base de dados de sistema de marketing, uma base de dados de finanças, uma base de dados de fabricação, tudo separado. E a conversa entre eles era muito difícil. Esses sistemas isolados não conversavam entre si e a confiabilidade da informação era perdida, e o modelo de gestão não tinha relatórios que pudessem juntar informações de recursos humanos com vendas, por exemplo, de finanças com contabilidade, de fabricação com finanças. Tudo isso era bem mais difícil e bem menos consistente e bem menos confiável, certo? Então você tinha essa situação, né, separada. E o que você tem nos sistemas de gestão integrada, nos ERPs que compõem os BPMs? Hoje a gente tem esses módulos que hoje são isolados, eles continuam assim, só que com detalhe: cai tudo numa vala comum, ou seja, a base de dados que compõe esses módulos é uma base de dados única, é uma base de dados que permite eu pensar informações de contabilidade, de finanças, de marketing, de vendas, de fabricação e tudo, né? E de maneira extremamente consistente. Então é isso aqui que a gente chama hoje, ou seja, a junção de todos esses sistemas que antes eram isolados em base de dados diferentes, a junção desses subsistemas e sistemas numa só base de dados, em que continuam existindo esses módulos, mas esses módulos agora se comunicam. Isso a gente chama de ERP, ou Enterprise Resource Planning, ou planejamento de recursos da empresa, né? Então todos esses sistemas caem numa mesma base de dados, e essa base de dados permite que eu faça a gestão das coisas. Eu consigo pensar relatórios em qualquer uma das áreas da empresa com confiabilidade e consistência, tá certo? Podem ir perguntando, viu? E aí a gente pega só um exemplo, a gente pega um exemplo de um processo de processamento de pedidos. A gente pega um pedacinho de um processo só para vocês entenderem como é que se desenham os processos dentro da organização e como é que o sistema de gestão e o BPM eles ajudam nesse processo. Então eu tenho vendas, né? Vendas. Então a vendas, o que é que eu vou lá nas vendas? Primeiro eu gero o pedido de vendas. Depois, né, o que é que eu faço? Eu apresento o pedido. Verifico o crédito do cliente, se o cliente tem crédito ou não. Aprovo o crédito, certo? Emita a fatura, né? Separa o produto e faz o que? A expedição do produto, né? Então esse é o processo de vendas. Eu posso criar um processo de contabilidade, eu posso criar uma fabricação e produção, posso definir. Então isso aqui é o que a gente chama de mapeamento de processos. Mapeamento de processos. Depois que eu vou mapear os processos, eu junto os processos com as pessoas, com as funções, e aí defino quem é responsável pelos processos e como as coisas se comunicam. Aí a gente já sabe, a gente até fez uma crítica dizendo que quando a gestão tem foco no processo, né, ela acaba tendo foco no cliente. Na verdade, o mais importante nem é só o processo, né, e nem só o dono da empresa, mas o cliente. Então esse processo aqui descrito, ele tem que maximizar, ele tem que otimizar a satisfação do cliente, certo? Não importa como você chegue lá, mas o importante não é o processo seguir, não é ele seguir desse jeitinho. O importante é que a ponta fique satisfeita. Se a ponta não está satisfeita, é porque o processo está errado, precisa ser refeito. E como a gente disse, qualquer processo ele é o quê? Dinâmico. Sendo dinâmico, ele é mutável. Sendo mutável, eu posso alterar ele a qualquer momento. Perfeito? Certo? Ok? Massa. Seguindo em frente, a gente tinha feito uma observação. Esse para mim é um gráfico espetacular, que eu quero voltar a ele, vou insistir nele porque para mim ele é extremamente importante. A gente tinha comentado, não vou perder tanto tempo como na próxima aula. Isso aqui mostra como é que o modelo de gestão integrada, né, aponta é o cliente sempre, Ticiane, aponta é o cliente sempre. O processo é meio, o fim é satisfação do cliente. Gestão por processo. Os processos são sempre dinâmicos. Eu preciso atingir o meu objetivo maior, que é satisfazer o meu cliente. Se o cliente está insatisfeito, o processo está errado, certo?
o cliente insatisfeito, o processo está errado. Claro, insatisfação sendo decorrente da empresa e não dele mesmo, tá? Então a ponta é o cliente. O processo, ele é parte integrante da satisfação do cliente, certo? Então, se eu tenho clientes insatisfeitos é porque eu preciso melhorar, certo? O meu processo. Ok? Então, dentro dessa estrutura, a gente tem uma estrutura. Isso é um modelo. Aqui está falando em aplicativos integrados. Eu não gosto de dizer assim, isso é um sistema integrado. Não tem nada de sistema. Isso é um modelo de gestão. Por que é um modelo de gestão integrada? Porque dentro dos sistemas tem regras. E essas regras foram feitas por meio de processos, definição de processos. E esses processos são aqueles que a gente chamou de BPM, ou Business Process Management, que são os melhores processos que existem, certo? Os BPMs, ok? Então eu tenho um BI aqui, dentro de um modelo de gestão desses de RP, eu tenho um BI, um Business Intelligence, que é o quê? Que é um módulo desse RP, é um módulo do ERP, que faz o quê? Coleta informações em diversas áreas e monta relatórios dos mais diversos possíveis. Então um BI é como se fosse, eu brinco, claro, é uma brincadeira saudável, é como se fosse quem pilota um BI na empresa, ele tem quase o acesso irrestrito a todas as horas, quase não, ele tem acesso irrestrito a todas as áreas da companhia. Ele consegue montar relatórios de tudo, de todas as bases, de todas as áreas da companhia, porque essas áreas estão envoltas numa única base de dados. Então olha aqui o gráfico: processos, sistemas integrados, processos, ou seja, os processos por meio dos BPMs são conectados aos sistemas integrados, que isso tudo, quando os sistemas integrados são conectados aos processos, não tem mais sistema integrado, tem modelo de gestão. Processo e sistema integrado, quando se juntam, isso vira o quê? Modelo de gestão. Processo e sistemas integrados, quando se juntam, vira modelo de gestão. Eu defino os processos, eu defino meu modelo de gestão. Quando eu estou definindo meu processo, na verdade o que eu estou definindo é o meu modelo de gestão, certo? Qual é o modelo de gestão que eu quero, certo? O que é prioritário para mim dentro desse processo? É cumprir o processo ou é atingir a ponta que é o cliente? Se for atingir a ponta, esse processo tem que mudar a todo instante para satisfazer. De um lado eu tenho os sistemas de gerenciamento de cadeia de suprimentos, certo? Os fornecedores, chamado SCM, ou Supply Chain Management. Então eu tenho o Supply Chain, que gerencia os fornecedores, e da outra ponta eu tenho o CRM, ou Customer Relationship Management, ou seja, um outro módulo do ERP, é como se fosse uma subdivisão do grandão, que é o ERP, um outro módulo do ERP, certo? Que gerencia o cliente. Então eu tenho um CRM, que é um Customer Relationship Management, que gerencia o meu cliente, e tenho um SCM, que é um Supply Chain Management, que gerencia meu fornecedor. Então, o suprassumo de um ERP está aqui. Eu tenho o controle dos fornecedores no Supply Chain e tenho o controle dos clientes no CRM, né? No Relationship Management, que controla os meus clientes. Então, eu tenho essa teia aqui de processos, juntamente com sistemas integrados que geram os chamados ERPs, certo? Ou seja, o que é um ERP? Um ERP é um emaranhado de processos e sistemas integrados envolvidos numa única base de dados. Eu vou repetir: um ERP é um emaranhado de processos com sistemas integrados, mas esses sistemas compõem uma única base de dados. Qual é a diferença de um ERP para um sistema qualquer de uma empresa? Simples. Um sistema qualquer de uma empresa, ele possui várias bases de dados. Eu tenho a base de dados de finanças, a base de dados de contabilidade, a base de dados da produção. E um ERP é que tudo desemboca no mesmo funil, no mesmo canto. Ou seja, um ERP, a base de dados, ela é única, é um funil lá embaixo. A base de dados é única, certo? A base de dados é única, ok? Então, no ERP, essa base de dados ela é única. Isso está claro para vocês, pessoal? Então, as pontas do ERP, eu tenho um dos módulos do ERP, que é um CRM, que está gerenciando o meu cliente. A outra ponta do ERP é o meu SCM, que gerencia os meus fornecedores. Mas tem uma ponta do ERP que é fundamental, que é o BI. O BI
é o Business Intelligence, e eu posso no BI montar relatórios de diversas áreas. E essa é o X da questão. É aqui que vocês podem ganhar dinheiro, é aqui que os melhores profissionais estão, é aqui que as decisões são tomadas, porque é aqui que os relatórios para tomada de decisão são montados. É no BI que os relatórios de tomada de decisão são montados, ok? E agora de maneira muito mais confiável, porque tudo está numa mesma base de dados. Não tem chance de haver erro de comando, porque a base de dados no ERP é uma base de dados chamada única, ok? É uma base de dados única, ok? Certo? Ok? Bom, e finalmente a gente tem uma coisa chamada KMS, né, dentro do ERP, que é um Knowledge Management System, ou seja, o ERP, o Enterprise Resource Planning, ele vai aprendendo, ele tem um módulo que verifica as práticas e os processos, né, e ele vai aprendendo. Então ele é um aprendizado, né, um KMS, que é um Knowledge Management System, ele é um sistema que ele aprende com as próprias práticas que vão sendo colhidas ou no ambiente empresarial ou nas empresas que compõem, né, que atuam com o mesmo modelo de gestão. Então ele é um sistema que ele autoaprende, vamos chamar assim. Ele autoaprende, ele aprende sozinho, ele aprende com os processos que você imputa, né, que você coloca os inputs nele, né, ele vai aprendendo. Se aquele seu processo for um processo mais eficiente do que aquele que ele tem catalogado lá no BPM, ele coloca isso num relatório de KMS, de Knowledge, e você acaba verificando isso posteriormente. E aí a gente tem isso aqui, né? Ó, isso aqui é que eu queria que ficasse claro. Ó. Eu tenho esse vermelhinho aqui, essa parte mais vermelhinha, sendo o modelo de gestão de vendas e marketing, a manufatura e os processos, finanças e contabilidade, e o recursos humanos. Então, cada um com a cozinha: recursos humanos, né? Finanças e contabilidade, manufatura, né, e marketing e vendas. Veja que os processos estão emaranhados dentro de cada uma daquelas áreas que antes eram vistas de forma isolada. Agora elas são vistas de forma o quê? Estão juntinhas, numa teia de emaranhado de processos, né, tendo de um lado um SCM, um gerenciador de fornecedores, do outro lado um módulo do ERP chamado CRM, gerenciando clientes, né? E em cima, como que olhando tudo e montando relatórios, eu tenho um BI, um Business Intelligence, que gerencia todo esse processo. Tá legal, galerinha? Tá bem, galerinha? Ok até aí? Alguém quer fazer perguntas? Porque é fundamental esse gráfico, porque eu quero também, inclusive, porque eu vou falar posteriormente em relação a provas de vocês. Isso, Petróvio. O RP, ele, na verdade, vamos lembrar que, para ficar claro, o RP ele não é um sistema. Eu quero que fique claro isso na cabeça de todos vocês. O RP não é um sistema. O ERP não é um sistema. Ele é mais do que um sistema. Ele é um modelo de gestão. Ok, pessoal? O ERP ele é mais do que um sistema. Ele é um modelo de gestão. Está claro? Por que ele é um modelo de gestão, pessoal? Por vários motivos. Isso, Tiziane. O BI é onde todas as informações são concentradas, né? O BI, na verdade, ele não concentra as informações. Quero corrigir minha frase. O BI tem acesso irrestrito a todas as informações, já que todas as informações de um ERP estão numa única base de dados. Então é como se eu colocasse tudo no mesmo pote. O pote que tem as informações de vendas tem as informações de finanças, que também tem as informações da contabilidade, que também tem as informações de recursos humanos. Aí esse pote é administrado por quem? Pelo pessoal do BI. O pessoal do BI diz assim: eu quero um pouquinho d'água aqui da contabilidade, pega a informação da contabilidade, joga, mistura com um pouquinho de informação de vendas, com um pouquinho de informação de recursos humanos e monta o relatório que ele quer. Qual é a vantagem, tio, nisso aí? A vantagem, pessoal, é que como a base de dados ela é única, a segurança e a consistência e a facilidade de montar os relatórios é imensa. Então eu tenho a possibilidade de criar incontáveis relatórios, né? Incomensuráveis relatórios com características diferentes para atender a públicos diferentes, certo? E com a outra vantagem, o ERP
ele traz dentro dele o que a gente chama de KMS, que é o Knowledge Management, que é um módulo de autoaprendizado. Então, é como se fosse um modelo de gestão, é um modelo de gestão, né, que aprende sozinho com os processos. Então, Petróvio, a grande sacada é que o ERP ele centraliza tudo, porque a base de dados dele é única. Não que ele goste da centralização, mas é que a ideia dele é que a base de dados seja única, a base de dados de cada uma dessas coresinhas, recursos humanos, finanças e contabilidade, vendas e marketing, manufatura, a base de dados dele é única. E aí eu consigo pensar, extrair as informações ao bel prazer, com segurança, né? Com confiabilidade, com consistência e com rapidez. Então, eu tenho aquelas características da informação todas aqui dentro. Tempestividade, diz respeito ao momento que eu quero a informação. Tempestividade. Ora, um BI eu instalo um dedo e eu monto um relatório, porque as informações estão lá. Confiabilidade, beleza, tem confiança? Tem, por quê? Porque a base de dados é a mesma, certo? Consistência, a informação é consistente? Sim, porque a base de dados já foi testada e parametrizada, certo? Então eu tenho todos os requisitos para ter uma informação precisa e gerar relatórios precisos, certo? Isso, Petróvio, exatamente, tem a ver com consistência de informação. Consistência é tudo. Quem trabalha com gestão sabe que a informação inconsistente gera uma tomada de decisão errada, pode gerar um erro na estratégia, pode gerar um erro no cálculo de vendas, enfim. A consistência é o principal fator determinante para esse modelo de gestão que eu estou chamando de ERP, que está conectado, o ERP, ele está conectado com o BPM, que é o Business Process Management, ou seja, dentro do ERP tem processos desses definidos pelo BPM, e o ERP está contido de quê? Dentro do modelo grandão de gestão da empresa. Então, o modelo grandão de gestão da empresa me diz assim: poxa vida, eu vou comprar um ERP. Quando um empresário diz, vou adquirir um ERP, a primeira pergunta que tem que ser feita a ele é o seguinte: qual é o modelo de gestão que você deseja da sua empresa? A partir disso, você vai pesquisando nos ERPs disponíveis, né, qual aquele que talvez mais se adeque às características de negócio, né? Então, por exemplo, o SAP, o SAP, ele é um modelo, ele é um ERP conectado a um BPM com características muito mais de varejo. Não que não exista na indústria, mas o SAP, ele tem uma fortaleza maior no varejo, certo? No varejo, ele se adapta bem ao varejo, certo? O Oracle, que é um outro ERP, ele já tem uma característica de se adaptar melhor à indústria, né? Professor, o senhor está dizendo que isso é verdade absoluta? Não, eu estou dizendo que pela experiência que a gente tem, normalmente quando se tem empresas de grande porte no varejo, né? Então, se você tem, por exemplo, uma Drogasil, você tem uma Pague Menos, essas duas, por exemplo, usam o SAP, né? Mas quando você tem indústrias como, por exemplo, M. Dias Branco, né, como Nestlé, aí você não tem SAP. Algumas estão usando o quê? A M. Dias Branco usa Oracle, não usa SAP. Apvida, serviço, né? Usa o que? SAP, certo? Usa SAP. Então veja, alguns ERPs têm características. Por quê? Porque se esses ERPs traz dentro deles processos, né? É óbvio que os processos na área de varejo e de comércio são diferentes dos processos de uma indústria. Então, na verdade, você tem características diferentes dependendo do tipo de empresa e do tipo de performance que você deseja. Isso está claro, meus queridos? Sobre isso aí, alguém quer fazer mais perguntas? Petróvio, ficou claro a importância? Ficou claro a importância da conexão entre a gestão de um SCM, que é o Supply, não esquece desse nome, Supply, vão ouvir por muito tempo. A gestão do Supply com a gestão do CRM, que é de clientes, é fundamental. Fornecedor SCM, Supply, cliente CRM, certo? Consumer Relationship Management, que é o CRM, que é a gestão de clientes. Beleza? Perguntas, porque isso é importante demais da conta. Certo? Tá claro, massa. Bom, já dissemos, aplicações integradas, o ERP Enterprise Resource Planning, o CRM Consumer Relationship Management, um SCM Supply Chain Management,
um KMS, Knowledge Management System, um BI, um Business Intelligence, certo? Massa. Vamos para frente. Bom, tio, só tem coisa boa quando implanta um ERP? Claro que não, tem coisas ruins. A comunicação entre os departamentos. Eu não gosto nem dessa palavra departamento, tá? Lembrando o seguinte, tá? E aí a gente não precisa mentir não. Normalmente eu uso materiais meus e materiais que eu pego. Esse material vai estar citado ao final, senão eu cito. Esse é o material que foi extraído da USP, é um material recente de um curso da USP, né, que eu participei, que eu ministro também, enfim, né, de um curso à distância, e a gente montou juntos esse material da USP, tá? Junto com a professora Josiane, certo? Então, problemas. Quais são os problemas? Essa parte aí eu não me recordo. Eu não gosto da palavra departamento dentro da empresa, sabe? Eu acho que quando você usa essa expressão departamento dentro da empresa, é como se estivesse fatiando um pedaço de bolo, como se a empresa fosse um pedaço de bolo e a pessoa dizendo aqui, do meu pedaço eu cuido, do outro pedaço eu não sei. Né? Falta de padronização dos dados e dos processos, lentidão e ineficácia dos processos. Bom, isso aqui é o seguinte, você só tem esses problemas aqui quando você vai implantar um ERP, quando você tem uma empresa toda desestruturada, né? Porque quando você implanta um ERP, dentro do ERP, querendo ou não, já estão contidos os processos. O BPM, a gestão de processos, já está dentro do ERP. Aí, professor, eu já compro com ele com o processo definido? Compra sim, querido. Porque você não comprou um sistema de informação, Petrov. Você comprou um modelo de gestão. E como você comprou um modelo de gestão, dentro dele já estão as melhores práticas. E você ou aceita ou vai ter que customizar. E se customizar demais, o próprio fabricante do ERP... O que é customizar, tio? Tá falando rápido demais. Customizar é dizer assim, eu não aceito esse processo que veio dentro do ERP e eu vou fazer outro processo. Certo? Vou fazer outro processo. Tudo bem, você paga por ele. Você chama a empresa que te vendeu, manda fazer o novo processo. Na medida que esse novo processo que você criou vá ferindo frontalmente as premissas do modelo de gestão que estão contidos dentro do ERP, você está destruindo ele. O modelo de gestão chega no momento que o processo que você criou é tão ineficaz, sai muito mais caro, Tice, muito mais caro. Só para você ter uma ideia, Tice, a relação que existe hoje no mercado é a seguinte: para cada R$1 que eu gasto na compra de um ERP, e isso não é barato, eu vou dar números para vocês, para quem gosta de números, tá? De grana. Um ERP hoje, você provavelmente compre um SAP, a instalação no SAP ou do Oracle não sai por menos numa empresa de numa empresa de grande porte, entre software, hardware, treinamento, customização. A gente está falando numa empresa do porte de uma PagMenos, por exemplo, de um investimento da ordem de 30 a 40 milhões de reais, certo? 30 milhões de reais para implantar um ERP dentro de uma PagMenos, né? Com todos os módulos funcionando. De cara, de licença de uso, você gastar uma bela grana. Fora vai ter a questão da implantação. E se não tiver processo definido, vai ter que aceitar os processos já advindos, né, dentro do ERP e depois melhorá-los, customizá-los. E aí é onde a Tiziane falou, né? Oi, Márcia. Que bom que você entrou, Márcia. Tá? Então, assim, a customização, para cada R$1 gasto no ERP, eu gasto 30 ou 40 vezes mais para customizar. Só para vocês terem uma ideia, customizar um ERP é muita grana, mas muita grana mesmo, que vocês nem imaginam. Você alterar os processos de um modelo de gestão que já foi pré-concebido, o seu processo tem que ser melhor e você vai gastar muito para poder fazer isso. Por isso que a gente diz que quando alguém compra um ERP, está comprando um modelo de gestão. Está simplesmente dizendo adeus ao jeitinho brasileiro de gerir, ok? Está dizendo adeus ao jeitinho brasileiro de gerir. Bom, aí eu mostrei só um histórico dos ERPs, é rápido. Sistema de controle de estoque da década de 50, um sistema solto. Na década de 70, houve aí, com a expansão econômica, começou a aparecer os primeiros chamados MRP, né? Ou manufatura, né? Os sistemas que trabalhavam com produção, com manufatura, programação de produção, cálculos grosseiros, né? Isso aqui, na década de 70, chegou a ter um MRP, um insight de um MRP, que é um sistema de manufatura, certo? Na década de 80, a gente chama do MRP2, aí sim, os sistemas passaram a controlar só chão de fábrica, né? E controle de compras, tomada de decisão gerencial só em compras, mas ficava o MRP
2, restrita a chão de fábrica. 1990 não. O ERP vem e incorpora. Ele diz que não é só o chão de fábrica que é importante, a área de gestão como um todo é importante. E aí você tem o que a gente chama de ERP, né? Então, a partir da década de 90, aqui no Brasil teve uma difusão muito forte em cima de empresas. Não sei se alguém lembra, Microsiga, né? Microsiga, que hoje aí virou TOTS, né? A Microsiga nessa década de 90 começou com um sistema deles, Microsiga, na época implantado aqui no Ceará, em algumas empresas de varejo. Eu quero citar como exemplo a implantação na Gerardo Bastos. Microsiga, eu acho que na Gerardo Bastos, salvo engano, existe desde a década final de 96, 97, né? Você já tinha Microsiga implantado na Gerardo Bastos, para vocês terem uma noção de como as pessoas na área de gestão estão atentas no Ceará, né? E não é só porque o slogan dele é onde um pneu é um pneu, que é um slogan óbvio, né, que faz com que ele tenha sucesso, não. É que ele se antecipa às coisas, ele faz com que as coisas sejam, na gestão, sejam vistas, sejam tomadas decisões com base em critérios. Então, quando diz assim, o Gerardo Bastos ganhou dinheiro porque ele disse que um pneu é um pneu, não, porque ele tem modelo de gestão eficiente há mais de 20, 25, 30, 40 anos, certo? E aí nos anos 2000, o boom nas vendas, um aumento no número de fornecedores de ERP, visto como um substituto dos sistemas que poderiam falhar no bug do milênio, né? Mas na verdade o que é que aconteceu aqui? É que nessa década, no ano 2000, do ano 2000 em diante, a partir de 2006, 2007, 2008, a gente viveu o boom da abertura de capital das empresas. As empresas passaram a abrir capital. As empresas queriam dinheiro, iam no mercado de capitais e o mercado de capitais dizia: eu não acredito em sistema que foi feito no Brasil, em modelo de gestão do Brasil, eu só acredito em 2. Só tem 2, meu irmão. Se você quer abrir capital e quer pedir que os fundos de pensão americanos, que os europeus, que os asiáticos comprem as ações da sua empresa e passe a investir na sua empresa, você tem que dar confiabilidade, Petrópolis, tem que dar consistência a essas informações, né? E a gente só acredita se você adotar um ERP, porque um ERP que seja internacional ERP, certo? Nós confiamos. O cara disse: se confia em quem, amigo? Ele disse: olha, nós só confiamos em 2. Só tem 2, amigo. Ele disse: quais são? Ou é o SAP ou é Oracle. Então, até hoje, quando uma empresa vai abrir capital, a primeira coisa que ela faz é perguntar assim: e aí, meu modelo de gestão é SAP ou é Oracle? Por quê? Porque é como se fosse uma grife. É uma grife para abertura de capital. O IPO, por exemplo, agora que foi feito do grupo Apivida, IPO significa Initial Offering Public, ou oferta inicial de ações. O Apivida abriu capital recentemente, né? Vendeu ações no mercado da Bolsa de Valores, né? Mas para poder vender, a primeira condição qual foi? Queridos, sistema de modelo de gestão. Sistema e modelo de gestão. Tinha? Não. Compra. Qual? SAP. Usa SAP. Então, Apivida usa SAP. Por que, tio? Porque lá fora o investidor diz assim: qual é o modelo de gestão? SAP. Ah, se é o SAP, eu posso garantir que os processos que estão dentro do SAP, que é um ERP, são processos tidos como inclusos no BPM, no Business Process Management, e tidos como os melhores, como as melhores práticas adotadas em grupos de varejo daquele setor, daquele segmento no mundo. Entenderam? Então é como se houvesse uma garantia para o investidor que os processos que serão utilizados por essa empresa da qual ele comprou as ações são os melhores processos utilizados pelas empresas que atuam nesse segmento no mundo. Perfeito? Então é por isso que quando se abre capital, quando se teve o boom aqui a partir dos anos 2000 e até agora 2008 para frente, qual é a intenção? A intenção é garantir que a gestão dessas empresas seja feita com base em processos que são os melhores processos das empresas que atuam naquele segmento do mundo. E como é que eu garanto isso? Exigindo, e é uma premissa na abertura de capital, que esse modelo de gestão seja ou um modelo de gestão fundamentado no SAP, no SAP, né? Cujo sistema é o R3, R de rato 3, ou Oracle, que é um outro software de gestão integrada, que é um modelo de gestão integrada. Isso está claro, meus amigos? Está, meus queridos? Sim ou não? Beleza, seguindo. Bom, a gente já tinha
falado um pouquinho, eu queria pular aqui um pouquinho. Aqui vale a pena falar um pouquinho. Então, o que é um ERP? A definição mais correta, além de ser um sistema, eu vou mais adiante, porque se dentro do ERP eu tenho um BPM, um Business Process Management, eu posso dizer que um ERP é um modelo de gestão integrada, certo? Que possibilita um fluxo de informações único, contínuo e consistente. Olha a palavra Petrov aí aparecendo, consistente, por toda a empresa, sob uma única base de dados. Olha, tio, tu insistiu tanto e está aqui, né? Sob uma única base de dados. Essa é a grande charada. Isso é o que faz com que o ERP seja tão bacana na gestão. Isso é o que faz com que o pessoal do BI, do Business Intelligence, consiga montar relatórios com estalar de dedos, porque todas as informações estão numa única base de dados. Não são bases de dados separadas, são bases de dados únicas. Ok? Perfeito? E aí é fácil. Tira a informação, cola outra informação, monta o relatório da forma como eu desejo. Beleza? Bom, aí a gente junta numa figura que é bem clássica, uma figura clássica da área de RP. O que é o RP? A figura clássica do RP é essa aí. Eu tenho módulos, módulo de finanças e contabilidade, módulo de vendas, né? Dentro desse módulo de vendas eu tenho os pedidos, as previsões de vendas, pedidos de devolução, as alterações de preço, tudo dentro desse módulo, certo? Dentro do módulo de recursos humanos eu tenho as horas trabalhadas, o custo do trabalho, a folha de pagamento, o requisito de cada cargo, o desenvolvimento organizacional, a matriz de treinamentos, a pontuação de treinamentos, né? A avaliação, a performance, tudo aqui dentro. No módulo de manufatura e produção eu tenho o quê? Eu tenho os materiais, as matérias-primas, eu tenho a programação da produção, certo? Eu tenho os ajustes, eu tenho a capacidade de produção, certo? Eu tenho as compras, né? Então eu tenho tudo isso dentro do módulo, ó. Eu tenho as matérias-primas, eu tenho a programação de produção, eu tenho as datas de expedição, capacidade de produção. Quer dizer, tio, que o PCP de uma empresa está dentro do módulo manufatura e produção? Sim. Só que esse módulo manufatura e produção, ele é uma parte de uma base de dados única que está centralizada, como alguém já disse aí agora no comentário. E essa base de dados únicas, a base de dados única, na verdade, desculpe, essa base de dados única é o que a gente chama de ERP. Beleza? Ok? Ok? E aí a gente disse também na aula passada que era isso aqui. Eu tenho uma junção de conceitos, né? Eu tenho aqui uma situação do armazenamento em que eu tenho o estoque, né? Eu tenho o suprimento conectado com compras, conectado com cotações, pedidos e aí vai, financeiro, fiscal, comercial, tudo num bolo só, numa mesma base de dados, certo? Essa é a grande sacada. Bom, e quais são os benefícios dele? Primeiro, melhora de acesso a dados. Claro, se eu tenho informação numa base de dados única, eu monto meu relatório da forma como eu desejo, né? Amigo Gessé Fonteles, grande advogado e contador, seja bem-vindo, viu? Satisfação em revê-lo. Ok? Melhoria de acesso aos dados com qualidade para tomada de decisão. Então, se eu tenho base de dados únicas dentro de um ERP, legal, consigo puxar. Eliminação do sistema de sistemas legados caros e inflexíveis, totalmente, né? Você tem situações assim absurdas ainda hoje, viu? Dentro de grandes empresas, de empresas que faturam, por exemplo, 190 milhões por mês. Você tem gargalos. Você tem empresas de 3 bilhões de dólares, 3 bi de faturamento anual no Ceará, que ainda tem gargalo com isso aqui. Certo? Eu faço consultoria nua de 3 bilhões de dólares, 3 bi de dólares de faturamento ano, tá, queridos? Certo? E ainda tem gargalo. Ainda tem gargalo com sistemas do final da década de 90 funcionando porque não se conseguiu outro que substituísse. Entendam o problema como é sério. Melhora nos processos de trabalho. Claro, por quê? Se não tinha processo, na medida que passa a ter, se organiza. Atualização da infraestrutura e tecnologia. Sim. Amigos, um ERP exige não só um processo, né, a definição de processos dentro da organização. Um ERP exige da empresa, sabe o que? Hardware. Então, um hardware que suporte, um hardware forte, que suporte o quê? Que suporte
essa gama de informações que vai estar todo customizado, que vai estar todo centralizado numa base de dados única, certo? Então é necessário uma estrutura de hardware forte, é necessária a estruturação de uma TI forte, de uma área de TI forte dentro da companhia como essa, certo? Mas isso é imprescindível, e vou dizer mais, o mais difícil dentro da implantação de um ERP, quer seja um SAP ou um Oracle, né, significa a parametrização de todos os registros e de todas as áreas. O que é a parametrização? É a predição. Essa palavra é linda. Predição, tio, é como se você pegasse cada área e dissesse quais as possibilidades de acontecer registros ou situações nessa área. Eu vou colocar, se for compras, eu posso comprar de um fornecedor nacional, eu posso comprar de um internacional, eu posso comprar um que tem ICMS com 17, eu posso comprar de outro que tem ICMS de 12, eu posso comprar de outro que tem ICMS de substituição tributária, eu posso comprar de outro que tem ICMS antecipação tributária. Então tudo isso são predições que precisam nortear a parametrização do ERP, quer seja ele um SAP, quer seja ele um Oracle, quer seja ele um Datotes como Proteus, como Microsigo, o próprio Microsigo ou qualquer outro que valha, né? Então assim, isso tudo são informações que vão nortear, que vão parametrizar a gestão da empresa. Se errou, se o sistema gerou algo errado, não foi o sistema, foi quem imputou, foi quem parametrizou aquele processo dentro dele, ok? Isso é importante dizer. Quais são os problemas? Bom, eu não vejo como problema, eu vejo como solução, mas paciência. Alguns acham isso. Custo e tempo de implantação. Bom, custo é caríssimo, certo? Custo e tempo de implantação. A implantação dessa, o pessoal está colocando aqui como média 5,5 a 14 meses. Não. Uma implantação de um ERP numa empresa, uma implantação de um SAP numa empresa, ele é um processo que vai durar de 18 a 24 meses no mínimo, certo? No mínimo, entre 18 e 24 meses, certo? Custo e tempo de implantação, dificuldade em gestão de mudança. Isso aqui tem. Porque na hora que você coloca e diz que vai implantar um sistema, a primeira pessoa diz assim, por que eu sempre fiz isso a vida toda e agora eu vou fazer diferente? E a resposta tem que ser aquela, porque vai ser assim agora. Solução genérica e customização, é aquilo que a Tiziane falou aí agora há pouco. A customização é caríssima. Customizar um relatório no ERP é muito caro, é muito dinheiro. Caro é comprar e mais caro ainda é customizar. Eu vou explicar para quem não está entendendo a palavra customizar. Customizar é dizer assim, eu não estou satisfeito com esse processo que veio dentro do sistema, que veio dentro desse modelo de gestão do ERP, do SAP. Eu não estou satisfeito. Eu desejo alterar. Eu desejo, por exemplo, fazer com que o sistema permita que eu troque preço de mercadoria ao bel prazer a qualquer momento. Bom, se o sistema está parametrizado de forma diferente, se as melhores práticas do BPM, do Business Process Management, se as melhores práticas não são essas, não é você que vai alterá-las, certo? Não é você que vai alterá-las, certo? Não é você que vai alterá-las. E se você alterar, quem vai ter que alterar? Você vai ter que pagar para que um consultor da SAP venha na sua empresa, abra o sistema com os códigos fontes, para quem trabalha com a área de programação sabe do que eu estou falando, ou seja, precisa do código fonte, e altere aquele processo e o relatório que vai advir a partir da alteração do processo, certo? A questão dos sistemas legados, né? Isso é um problema porque as empresas, como todos nós, né? Nós nos apegamos, né? Então fica como se fosse um legado. O cara que trabalhou 15 anos no sistema de vendas, ele vai dizer assim, puxa vida, por que agora eu vou mudar? É quase que um mito, é um legado, né? E a frustração do usuário com o novo sistema. Claro que ele vai se frustrar no primeiro momento, né? O novo sempre causa impacto, não causa? Né? O novo sempre causa um impacto, não tem jeito, podem ter certeza. Só que tem um detalhe, viu, amigos? Quando a gente fala de custo de implantação aqui, a gente quero até voltar. Custo e tempo de implantação. O custo é caro, mas depois, e aí sou testemunha, viu? Depois que você implanta isso, que fica funcionando redondo, primeiro, o volume de pessoas necessárias para fazer, né, a roda girar diminui bastante, certo? Eu não necessito de tantas pessoas mais, certo?
eu preciso ter pulso firme, porque as pessoas não gostam de mudança. A mudança não é algo agradável, né, a ninguém, né? A customização precisa ser evitada. Eu preciso respeitar a empresa. Quando compra um ERP, ela precisa respeitar o modelo de gestão. Não é, o senhor está dizendo que ela vai ter que se adaptar? Eu estou dizendo que se ela comprou aquele modelo de gestão, ela já deveria saber que dentro daquele módulo o modelo de gestão e os processos eram aqueles definidos, certo? Porque quanto mais ela mudar, mais grana ela vai gastar e mais caro vai ficar, certo? Não sei se ficou claro isso aí para os senhores, certo? Bom, algumas coisas também são interessantes também. Quais? Por exemplo, o tempo, né? O processo de implantação deve ser bem definido, certo? Por quê? Então eu tenho que ter um planejamento da implantação. Eu tenho que ter um planejamento dessa implantação. Eu tenho que ter um planejamento. Objetivos pretendidos. O que é que eu pretendo fazer? Eu primeiro vou começar pelo módulo de suprimentos, de compras. Bacana. Aí implantei o módulo de compras, agora eu vou implantar o módulo contábil, agora eu vou implantar o módulo financeiro, agora eu vou implantar o módulo fiscal. Você tem que ter um planejamento das implantações que você vai fazer. Não dá para implantar tudo ao mesmo tempo, não. Isso é feito aos poucos, a implantação, por isso que eu falei, que é entre 18 e 24 meses. A implantação de todos os módulos numa empresa, entre 18 e 24 meses. Não conheço nenhum caso que tenha funcionado redondo antes de 18 meses, não conheço. É traumático? Extremamente. Vou dar um exemplo de trauma real, tá? Vou trazer para a realidade, tá bom? Vou trazer então. Posso falar, já que agora já faz algum tempo. Grupo M. Dias Branco. Grupo M. Dias Branco implantou um ERP no final da década de 90, por volta de 2002, 2001, chamado Logix. O Logix é um dos softwares que eu acho que vou testar mais na frente, era um dos ERPs mais vendidos na área de indústria. Logo em seguida, o Grupo M. Dias Branco resolveu abrir capital. Não fazia nem 2 anos que eles tinham implantado o Logix, gastaram uma fortuna para implantar o Logix e decidiram abrir capital da empresa. Quando decidiram abrir capital, ou seja, vender as ações em bolsa de valores no mercado estrangeiro, a primeira pergunta que foi feita é a seguinte: qual é o modelo de gestão? O cara disse Logix. Não conheço. Para a gente, se vai fazer IPO, se quer dinheiro americano, se quer dinheiro europeu, se quer investidor americano, se deseja investidor europeu, ou o modelo de gestão é o SAP ou o Oracle, ou não tem abertura de capital, ou não tem IPO. E aí o Grupo M. Dias Branco, no ralo, né, jogou uma parte do dinheiro no ralo, teve que abortar o restante da implantação do Logix, que estava quase implantado, né, funcionando quase redondo, para implantar por final, aí acredito por volta de 2004, 2005, não me recordo agora. Deve já estar com um bom tempo lá, com 2006, né, implantar o Oracle, que está rodando lá até hoje, né, porque o Grupo M. Dias Branco tem ações negociadas em bolsa de valores, né? E aí é uma exigência que o modelo de gestão seja um modelo de gestão mundial, ou seja, seja um modelo que contemple as melhores práticas de mercado das empresas que atuam no mesmo segmento no mundo todo. E a única coisa, os 2 únicos modelos de gestão que asseguram isso ao investidor são o SAP e o Oracle, ok? Então, análise dos processos atuais. Então, às vezes a empresa nem processo tem, treinamento dos usuários, caro pra caramba, bem caro. Então, por exemplo, quem hoje tem domínio de módulos do SAP, né, tem mais facilidade de encontrar emprego do que quem não conhece. Normalmente, quando se coloca emprego aí no Cato, nessas empresas, uma das coisas assim aí, experiência no módulo do Proteus, no módulo do SAP, enfim, né? Vocês sabem disso do que eu estou falando. Falamos dos fornecedores, já tínhamos falado na aula passada. Tínhamos parado aqui na situação do Brasil, Sistema Integrado de Gestão, isso datado de 2010 e 2011, porque não se tem pesquisa depois disso, infelizmente, né? A gente tinha 17% das empresas trabalhava com Oracle, 27% com SAP, algumas com BAN, né, que é People BAN, né? Outra com a PeopleSoft, que é a BAN, né? 5%, Sun,
Starsoft, outras empresas 13%, a TOTS com 38%, DataSul, Microsiga, ARM, Proteus, né? A lega de sistemas de modelos de gestão que a TOTS utiliza no Brasil. Bom, professor, a gente tem TOTS na empresa, beleza, mas se a sua empresa pretende abrir capital, pretende atuar em bolsa de valores, certamente TOTS não vai dar a essa empresa o status e a etiqueta exigida no modelo de IPO de qualquer companhia de médio ou grande porte no Brasil ou fora dele, certo? Então, mesmo tendo TOTS, lá fora, se você vai abrir capital, você vai ter que necessariamente migrar, ou vai para a Oracle ou vai para a SAP, porque esses são os líderes do mercado mundial e o mundo todo confia no modelo de gestão que está contido nos RPs da Oracle e no modelo de gestão que está contido no RP da SAP, ok? Certo? SAP alemão, né? SAP é um software alemão, beleza? Certo? Bom, ainda nessa linha, algumas empresas aqui, né, para vocês terem uma ideia, que usam isso aí, né? Ó quem usa, viu? Só para vou apresentar, colocar o slide todo, né? Olha quem usa aqui, só para terem ideia. Olha quem usa aí, ó. Esses caras estão usando aí, estão usando SAP, estão usando Oracle, estão usando TOTS. Poucos usam TOTS aqui, tá? Desses grandes. Os grandes aqui usam ou SAP ou Oracle, certo? Certo? Então é isso aí que a gente tem. Esse é o cenário, né? Dos modelos de gestão que a gente tem, certo? Uma coisa interessante que também que a gente não pode, que eu falei para vocês, são aquelas duas pontas, né, do relatório. As duas pontas do ERP. Uma ponta é o cliente, a outra ponta é o fornecedor, né?